Estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Faculdade de Economia da USP mostra que a alta taxa de juros causa ainda mais desemprego para os homens negros no Brasil. Um dos motivos apontados pelo levantamento é que os setores em que essa parcela da população é mais empregada são os que mais dependem do crédito e ficam comprometidos com os juros nas alturas. Acompanhe na reportagem de Gihanna Rodrigues. O emprego dos homens negros brasileiros é afetado pela alta da taxa de juros. Estudo do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da Faculdade de Economia da USP, aponta que o desemprego dos homens negros aumenta 0,32 a cada ponto percentual da taxa Selic. Se o desemprego entre os homens negros está em 7%, esse desemprego vai para 7,32%. Enquanto dos homens brancos, se está em 7, 6%, aumentaria só 0,1 pontos percentuais, então iria para 7,1%. Então, ainda que você parta de uma situação de igualdade, tanto homens brancos quanto homens negros estão com o mesmo valor de desemprego, um aumento na Selic gera essa desigualdade, que é o que o nosso estudo explora. O cálculo feito pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central para definir a taxa de juros leva em consideração a meta de inflação, estabelecida em 3,25%, com teto de 4,75% neste ano. Isso é o que esse setor está dizendo, porque quem diz para o Banco Central é o tal do relatório Focus, que é composto aí por 150 instituições, né? O mercado financeiro dizendo, e é quem ganha com isso, né? É um setor que está definindo aí, que está dizendo para o Banco Central que existe essa perspectiva da inflação e de uma inflação de demanda. Que inflação de demanda que existe num contexto de quase 80% de famílias endividadas, de alto desemprego, de tantas famílias passando fome, de tantas famílias morando na rua. Um dos indicativos de homens negros serem os mais afetados pelo desemprego com a alta da Selic é que a maioria está empregada em locais mais sensíveis às variações da taxa de juros, como a construção civil e a indústria. Outra hipótese levantada é o racismo estrutural. Você aumenta a taxa de juros, você aumenta o custo de pegar um empréstimo, por exemplo, de fazer um investimento. Uma pessoa quer financiar um apartamento, financiar a compra de um automóvel, vai adiar essas decisões de financiamento e, portanto, vai diminuir, né, a demanda nesses setores e vai diminuir o emprego nesses setores, principalmente. Então, a taxa de juros afetar mais os homens negros pode ter a ver com o fato de eles estarem mais alocados em setores que são mais sensíveis à taxa de juros. Então, o setor de construção civil é um setor que é muito sensível à taxa de juros e que tem muitos homens negros empregados nesse setor. A pesquisa utiliza os dados da PNAD contínua do IBGE e abrange os empregos formais e informais no período de 2012 a 2021. A economista do DIEESE, Vivian Machado, explica que, além do desemprego, a taxa de juros elevada afeta a renda e deixa as famílias endividadas. E vai parando a economia. A gente precisa fazer um movimento contrário, a gente precisa incentivar a economia a se desenvolver, a gente precisa incentivar a economia a ter um crédito justo, uma taxa de juros justa para financiamentos de negócios, para que gere emprego, para que gere movimento na economia, né? Gere emprego e renda para a gente crescer, para a gente se desenvolver, é isso que precisa.